Esta série eu falarei sobre os 12 apóstolos e alguns deles você jamais conheceu e vai ser muito abençoado com ele. Hoje eu quero começar falando de Pedro. Pedro também era chamado de Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Ele também era chamado de Cefa e posteriormente passou a ser chamado de Simão Pedro ou de Simão. Pedro era filho de Jonas e ele era da cidade de Betsaida, ali na região do Mar da Galileia. Mas ele vivia em Cafarnaum quando Jesus o chamou e ali ele tinha a sua empresa de pescaria. Ele era pescador e era também irmão de André e parceiro de Tiago e de João. Pedro era casado e a gente sabe disso porque lá em Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus cura a sogra de Pedro e ele foi também um dos principais pilares da igreja em Jerusalém. Ele pregava com muita confiança, ele curava, ele ministrava para judeus, para gentios, e a gente vê essa prova lá no dia do Pentecostes. Ele foi aprisionado por causa de pregar o evangelho e foi liberto por um anjo. Vocês se lembram dessa história? Qual que era o temperamento de Pedro? O temperamento de Pedro era um temperamento impulsivo. Pedro era um homem sanguíneo, mas apesar de ser sanguíneo, impetuoso, ele foi covarde quando teve que confessar Jesus e acabou negando. Ele era bem tupim-curto, nervoso mesmo. Pedro foi o primeiro camarada a ter aquele entendimento, uma revelação de que Jesus era o Messias. Pedro foi uma testemunha de Jesus na transfiguração. Foi um dos 3 discípulos de Jesus que testemunharam a transfiguração. E ele também foi enviado para preparar a ceia do Senhor. Qual é a lição que a gente tira daí? Que Deus perdoa pecadores. Apesar de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, apesar de Pedro ter cometido vários erros, como cortar a orelha de Malco, apesar de Pedro ter dito para Jesus que não ia deixá-lo ir para Jerusalém morrer, Deus o perdoa, Jesus o perdoa e faz dele o primeiro líder da igreja. Na história, Papias, um líder do 2º século da igreja cristã, ele conta que foi sob o relato de Pedro, o João Marcos escreveu o evangelho de Marcos. Ou seja, João Marcos escreveu, mas na verdade foi sobre o relato do apóstolo Pedro. Então era o testemunho, na verdade, de Pedro que está lá no evangelho de Marcos. Muito provavelmente a história nos fala Pedro teria sido morto de cabeça para baixo. Amém? Deus te abençoe.